Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão me ouvindo bem? Confirma aí o áudio, por favor. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Temos 1 hora pela frente, então preciso que você confirme o áudio. Beleza. Então vamos avançar então. Sejam todos bem-vindos. O pessoal vai chegando. E enquanto o pessoal chega, a gente vai andando aqui com a nossa live, tá certo? A gente vai ter um momento de leitura bíblica. O nosso irmão Leandro, e eu vou administrar aqui a entrada dele. Enquanto ele vai entrando, o pessoal vai entrando também. Vocês estão ouvindo bem então? O áudio tá bom, a imagem tá boa? Tá dando para ver bem? A qualidade tá boa? Camisa, gostaram? Brincadeira. Então vamos lá, meus irmãos, vamos avançar então. Vamos ter a nossa leitura bíblica. Vamos chamar o nosso irmão aqui que vai fazer a leitura nesse momento. Eu acho que ele não está presente ainda. Deixa eu ver aqui. Patrícia. Meu irmão chegou atrasado do culto. Tá certo, gente. Então vamos para o período de oração? Tá? Eu vou chamar aqui então a irmã Portela, a Francisca Portela, através da filha dela, da Letícia, né? Olá, minha irmã, boa noite. Você pode Boa nos conduzir em noite. oração? Vamos começar com a oração, então. Eu sou muito grata ao Senhor, né? Como eu vou falar o Salmo 118, só para agradecer, né? A palavra do Senhor diz que devemos render graça ao Senhor, porque Ele é bom, né? E suas misericórdias duram para sempre. Então é isso que Ele tem feito por todos nós, todos os dias, né? Seu amor por nós. Vamos orar? Amém. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que está sendo propagado, ó Deus, aqui nessa live, muitas outras, ó Pai, que o Senhor tem colocado para muitas pessoas não ficar dispersa, mas sim ouvir, mas sim compartilhar, mas sim, ó Deus, estar ali, ter uma palavra de amor. E a Tua palavra, Senhor, o seu coração. Abençoa, ó Deus, a Tua nação, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas eu creio que o Senhor sabe tudo e todas as coisas, e o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Então nós rendemos graças a Ti. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu imenso amor, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Eu coloco diante de Ti, ó Deus amado, a vida, Senhor, dessas pessoas que estão enfermas, passando por essa doença Covid-19, mas creio que o Senhor, Pai, tem curado, eu creio que o Senhor, Deus, tem restaurado a cada dia, tem estado com essas pessoas, ó Deus. Abençoa, Pai, o nosso país, abençoa, Deus, o presidente, abençoa, Senhor, cada criança, até o ancião, ó Deus, mais velho. Que o Senhor esteja dando saúde, fortalecendo, e que o Senhor, Deus, esteja em cada lar, abençoando, ó Deus, cada família, unindo, ó Deus, ali nesse momento agora que a gente está de recolher, que cada família esteja ali unindo, orando e sendo grata a Ti todos os dias, ó Pai. E que a cada dia, Senhor, nunca se esqueçam de agradecer e orar, ó Deus, pois essa é o caminho que temos até Ti, Senhor, é a Tua palavra, é a oração, é a meditação, e que possamos a cada dia, Senhor, ser grato, porque eu sou muito grata por Ti. Abençoa o Teu povo, abençoa o pastor Pedro, que vai ministrar a palavra, e abençoa tudo que vai acontecer aqui neste culto. Assim eu oro, ó Deus, agradecida, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, minha irmã. Muito bom ter você com a gente na live. Amém. Deus abençoe. A gente Amém. vai seguindo então aqui. Vamos lá. Como é que sai, filha? Já removi. Vou chamar agora o Leandro, que vai fazer a leitura bíblica.
Já tô Boa noite, meu aparecendo, né? irmão. Boa Boa noite, noite, pastor. Leandrão. Tudo bom? Tudo bom? Graças a Deus. E com o senhor? Tudo bem, vamos caminhando. Pela graça de Deus. Amém. Amém. É, a leitura bíblica se encontra, pastor e demais irmãos, em Salmo 36, né? O Salmo de Davi, ah, Salmo 36, né? Esperar só um pouquinho aí para começar, o pessoal vai acompanhando aí. Obviamente, só Salmo para esclarecer, 36. na versão NVI, tá? Na NVI, como já é acertado lá na igreja. Salmo 36. Certinho aí, pastor? Tudo certo. Pode meter Tomar, bala. tomar o senhor como parâmetro aí. Já, Pode ir. Já tá. achei aqui. Fala assim, Salmo de Davi, verso 1. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Não há nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Amém. 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 Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Obrigado, Leandro. Vamos Nada. continuando aqui. Fica na paz. A paz. Ok, gente. Lemos o Salmo 36 agora. Vou chamar a Daisy. Ela vai fazer a leitura do catecismo, tá? Através da Zádila, né? Boa Olá, Daisy. Boa noite. noite. Vou fazer a leitura do Catecismo, domingo 17. Vamos lá. Pergunta 45. Contrário. Oi? Isso, assim. Que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Resposta. Primeiro, pela ressurreição, ele venceu a morte, para que nós pudéssemos participar da justiça que ele conquistou por sua morte. Segundo, nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é uma garantia de nossa ressurreição em glória. E aí são algumas referências do catecismo. Amém. É isso, irmãos. Amém. Muito bom. Obrigada. Vamos mantendo aí o Tchau. Catecismo de Heidelberg. Obrigado, Daisy. O Catecismo de Heidelberg é o que a gente está usando e vamos compartilhar com vocês depois no grupo da igreja. Se você quiser pesquisar, você pode achar na internet gratuitamente também. Catecismo de Heidelberg. É um excelente catecismo para você ler e estudar e compartilhar com sua família. Certo? Então, nós teremos um período de louvor. Chamar aqui a irmã Zádia. Boa noite aos irmãos que entraram depois na nossa live. Irmão Almério, irmão Emanuel, Sândila, Patrícia, já tinha entrado, Érica, enfim, Priscila e Jorginho, amigos, David, pessoal que está chegando aí, irmã Cleide, a Dete, Esther, Nicole, sejam todos bem-vindos, Max, Ivone, irmã Vilmara, irmão Siqueira, Sara, enfim, todos sejam muito bem-vindos à nossa live, o Ângelo que está indo agora também.
irmã Antônia. Vamos ter um tempo de louvor, tá certo? Eu vou chamar aqui a Zádia e o Igor. A Zádia e o Igor eles estão com louvor hoje. Vamos cantar, vamos louvar a Deus nesse tempo de live aqui. Excelente. Boa noite, pessoal. Tá com vocês, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos, graça e paz. Funcionou? É muito bom estar com vocês mais um domingo. Que realmente o Senhor possa estar nos abençoando neste momento de isolamento. Nós possamos lembrar do Senhor e sempre o louvar em nossas casas também. E hoje, nessa noite, que vocês possam louvar justamente conosco. Nós vamos começar esse período com os 2 louvores e depois a gente canta mais um. A primeira música é Vim para Adorar-te, que vocês possam realmente ter esse intuito de começar, mesmo que seja em casa, a louvar o Senhor e interceder o seu santo nome através de louvores. Amém. Que eu pudesse te ver.
estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. É sempre, ó meu Deus. Louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. É sempre, ó meu Deus. Amém. Amém. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado, pessoal do Louvor, por essa participação agora. A gente volta ao final da nossa live, tá bom? Deixamos vocês. Muito bom, irmãos. A gente louvar a Deus. Essa canção, né, o autor dessa canção veio a falecer pelas notícias que nós recebemos. Veio a falecer nesses dias, ou hoje, eu não sei se foi exatamente hoje. Por conta da Covid-19, né, irmãos? Então nós temos, de fato, muitas pessoas, muitos irmãos que têm falecido, né? Inclusive até pastores têm falecido dessa doença nesse período de tempo. E é triste isso, né, irmãos? Mas ao mesmo tempo a nossa certeza de que o Senhor está cuidando, né, do seu povo, de que o Senhor cuida dos seus filhos nesse período, e essa nossa confiança, essa nossa certeza nesse período de tantos obstáculos, né, tantas lutas e desafios que a gente tem vivido. Então essa sempre é a nossa confiança, né? E temos que manter essa confiança firme, né, no Senhor em todo tempo, manter a nossa confiança no Senhor que cuida de nós, que governa a nossa vida, que governa a nossa história, tá bom? Eu estou tirando os comentários, eu só queria ver se você está me ouvindo bem. Confirma aí para mim se você está me ouvindo bem. Eu só estou organizando aqui o meu. Mas aí confirma a informação. Você está me ouvindo bem? Dá um joinha, dá um ok, sim. Por favor.
Obrigado, Esther. Obrigado. Excelente. Então, nós vamos... Eu vou tirar os comentários aqui por enquanto. E aí, ao final, a gente retoma com os comentários, tá bom? Meus irmãos, a gente refletiu durante esse período de tempo no livro de Abacuque, né? Então, nós estamos aí acho que na 4ª semana, nesse período de isolamento, e que sem cultos, né? E durante essas semanas nós refletimos, então, na verdade estamos mais tempo, acho que isso é o 5º domingo, né, que nós estamos sem culto na nossa igreja, e durante esse período de tempo refletimos, então, em Abacuque, né? A partir do 2º domingo, a gente refletiu já no livro de Abacuque. E você lembra que Abacuque era um profeta, né? Ele era um profeta poeta, né? Ele escreve o seu livro nesse tom poético, né, de poesia hebraica. Mas a mensagem de Abacuque ela é muito interessante para a gente, né? Ela acontece aquele dilema, né, do bem e do mal, de por que o mal acontece com pessoas boas, por que o mal acontece no mundo. Então, ele traz esse dilema, né, esse problema para a sua carta, para o seu livro, né, na verdade. E é um livro interessante porque é um livro onde não existe aquela expressão assim diz o Senhor, mas existe o diálogo desse profeta com Deus, né? E eu queria hoje falar sobre exatamente as implicações do Evangelho, as implicações do Evangelho em Abacuque. Como que o Evangelho aponta para a nossa relação que temos após o Evangelho de Jesus Cristo, após encontrarmos a graça de Deus, sermos salvos pelo Evangelho de Jesus. Esse é o ponto que nós iremos falar ou refletir nessa noite. Questões práticas, né, de como que o Evangelho está conectado. Há uma máxima na teologia cristã, teologia reformada, de que Cristo, de toda a Escritura aponta para Cristo, toda a Escritura fala de Jesus, às vezes não diretamente, mas indiretamente. Ela aponta para Cristo como o homem perfeito, como o Messias, como o nosso Salvador, o nosso Redentor, como o Evangelho, apontando para o Evangelho, para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus e que faria em Cristo Jesus, se tratando do passado, e o que ele fez de fato em Jesus, certo? Então nós queremos ver o Evangelho e as implicações do Evangelho a partir do livro de Abacuque. Se nós lermos um livro da Bíblia e lermos ele só apenas com uma lição de moral, nós não estaremos lendo de maneira cristã esse livro. É importante você lembrar, saber disso. Se você ler um livro buscando apenas lições de moral, lições de ética, por exemplo, você vê a história de Davi, e aí Davi está lá no Antigo Testamento, né? Ele derrota os gigantes, você fala, assim como Davi eu posso derrotar os gigantes da minha vida. Se você lê essas histórias da Bíblia apenas com essa perspectiva, você não está lendo a Bíblia de maneira cristã, não está lendo a Bíblia de maneira como Deus planejou a Bíblia para ser lida por nós, tá bom? Nós precisamos ver lá na história de Davi, por exemplo, que Jesus ele é aquele que derrota o gigante da nossa vida. Ele derrota o nosso maior gigante, ele é o maior guerreiro de Deus que luta em nome do Senhor e destrói o pecado que estava nos ameaçando e nos levando para a morte. A mesma coisa nós queremos ver em Abacuque. E é uma primeira relação interessante nesse livro, porque há uma relação com Deus. E o Evangelho produz na vida de todos nós que estávamos distantes, longe, e que nós não teríamos condição nenhuma de ter o Evangelho, de ter um relacionamento com Deus por nós mesmos. O Evangelho nos lembra e nos dá a boa notícia que podemos ter paz com Deus. Podemos ter um relacionamento com Deus e um diálogo, uma vida de relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Apesar dos nossos pecados, apesar de quem nós somos, apesar das nossas lutas, em Cristo Jesus temos um relacionamento com Deus. Encontramos a possibilidade de sermos amigos de Deus. Tá certo, gente? Mas eu queria refletir, então,
baseado nos 3 pontos que nós tratamos, basicamente em 3 implicações ou aplicações também, que o Evangelho traz para a nossa vida, certo? Primeiro, lembramos que Abacuque, no capítulo 1 até o verso 11, ele se queixa a Deus, né? E Abacuque vai a Deus em oração e queixa, e ele obtém respostas. Eu não vou lembrar, não vou trazer de volta tudo de novo, porque senão a gente vai repetir, essa não é a ideia aqui. Mas ele obtém respostas de Deus. E são respostas que Abacuque não gostaria tanto de ouvir. Não são as respostas que nós procuramos de Deus quando nós vamos orar. Nós não procuramos, Senhor, e aí, vai acontecer o mal no futuro? Não. A gente busca Deus em busca de soluções. Nós colocamos a nossa vida a Deus, colocando as nossas petições, as nossas necessidades, as necessidades das pessoas que a gente ama, os desafios que a gente enfrenta, os obstáculos, a nossa vida com Ele. Então, mas Abacuque tem uma colocação em oração e ele tem uma resposta de Deus. E a questão é, como que o cristão ora? Como que nós, porque Abacuque está lá no Antigo Testamento, ele não era um cristão, era um judeu, mas como que nós oramos? Como é que um cristão ora? O que o Evangelho produz de novo na questão da oração nas nossas vidas? A maneira como a gente consegue falar com Deus e se relacionar com Deus. Ao contrário de Abacuque, né, que deveria guardar os oráculos de Deus, aguardar os oráculos de Deus, aguardar Deus vir falar, o cristão ele tem um acesso diferenciado a Deus, né? Ele tem uma nova forma. Deus nos garantiu que na nova aliança, né, no tempo da graça de Deus, através de Cristo Jesus, ele estaria conosco e que nós teríamos então agora o templo, né, como o véu do templo foi rasgado, teremos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza, e Deus então tem prazer de nos ouvir como um pai. Olha que diferença. Diferente do Antigo Testamento, onde as pessoas não podiam ir diretamente a Deus, com exceção dos sacerdotes e dos profetas, elas precisavam de um mediador. No Novo Testamento nós já temos esse mediador, é Jesus. Então Abacuque aponta também para esse mediador que viria e falaria em nosso intermédio, e por causa dele nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai. Não mais em um certo momento, não precisamos aguardar os oráculos, podemos ir a Deus em oração e obter as respostas de Deus em sua palavra o tempo todo. Isso é maravilhoso. E Deus tem prazer em nos ouvir. Eu lembro de uma história, uma ilustração que eu estava lendo em um livro, onde conta um pouco das dificuldades que nós temos de orar. E muitas dessas dificuldades é porque, às vezes, nós olhamos para Deus como se ele fosse, sabe aquela tia, uma tia lá que você não é tão íntimo, uma tia de família, uma tia um pouco chata. Sabe quando você é criança, tem aquela tia que você não gosta muito de ir na casa dela? Eu tinha eu também tinha, né? Umas tias avós, assim. E você não gostava, você não tinha intimidade nenhuma, e você não teria coragem de pedir nada para ela. Teria coragem de falar nada para ela. Mas, e às vezes nós nos dirigimos a Deus como se ele fosse essa tia. Nós não temos prazer de estar, nós não temos coragem de pedir porque sabemos que ela é um pouco antipática, né? E às vezes nós lidamos com Deus dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, Deus, nós temos aquela imagem da avó, sabe a avó que você vai para a casa dela e ela tem prazer em te ouvir, ela tem prazer em te servir quando você chega, ela é carinhosa, ela é receptiva, ela te abraça, e ela diga, conta meu filho, como é que foi sua semana, o que você tem feito, e ela fica ali horas te ouvindo, e ela faz um bolo bem gostoso e cheiroso, e ela te apresenta e te dá aquele bolo quentinho, recém-saído do forno, e você tem prazer de estar com aquela avó, e tem prazer de contar para ela aquilo que você sente, aquilo que você passa, as suas histórias. E ela tem prazer em te ouvir. E essa ilustração do livro me chamou muita atenção. Exatamente essa relação que Deus quer que nós tenhamos com Ele. De que Ele está favorável a nós, agora em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, nós podemos entender e ter a certeza que a palavra de Deus, o Novo Testamento nos dá, de que podemos ir a Deus e Deus está ali, pronto a nos ouvir. Ele tem prazer em ouvir as nossas histórias.
Ele tem prazer em nos ouvir, em estar com a gente. Ele tem prazer de nos receber em sua presença. Isso deve mudar tudo na nossa maneira de se relacionar com Deus. Nós podemos ir, então, com confiança, com alegria a Deus, porque Ele tem prazer em ouvir os seus filhos. E eu posso ir com confiança a Deus quando eu não estou bem, quando eu acordo aquele dia mal, né? Tem uma música, quando eu era adolescente, eu ouvia muito, o Max está aí online, ele deve lembrar, uma do Fruto Sagrado, né? Me sentindo igual a Jó, né? Hoje eu acordei me sentindo pó, me sentindo só igual a Jó. E aí tem dia que a gente se sente assim, né? Se sente mal, ou por causa dos nossos pecados, ou por causa da nossa inconstância, ou por causa de um acontecimento que ocorreu na nossa vida. Eu não sei. Mas independente disso, por causa de Jesus, Ele é o Filho de Deus, e Ele colocou sobre você você foi adotado por causa dele como filho. E o Evangelho nos lembra que Ele é o nosso mediador agora. Por causa disso, nós podemos ir a Deus quando nós não estamos bem, quando nós não sentimos que Deus está perto. Quando nós pecamos, podemos ir a Deus também. Pecado, mesmo depois do nosso pecado, podemos ir a Deus, porque nada mudou. É como um pai que disciplina seu filho e logo em seguida dá um abraço, logo em seguida supre uma necessidade do seu filho, dá carinho para ele. Assim Deus é com a gente, meus irmãos. Assim Deus age com a nossa vida, age em relação a nós. Quando você está no seu trabalho, quando você está confuso do que fazer, das decisões que tomar, ou quando você precisa tomar decisões difíceis na vida, quando você é atacado pelas pessoas injustamente, ou quando algo ruim acontece, ou quando você está alegre também, contente com as coisas dessa vida, em todas essas ocasiões nós podemos ir a Deus, certo de que o Senhor está favorável a nós por causa de Cristo Jesus, seu Filho. Ele é um mediador com quem nós podemos agora chegar a Deus, certo? Há uma outra ilustração interessante de que Jesus ele é como aquele amigo que chama a gente para uma festa, sabe? Quando você vai de penetra para uma festa, e quando você chega na festa, tem a senha, e aí o cara olha para você, olha para o seu amigo e olha para você, ele tem a senha e você não, e ele diz assim, ó, ele olha para você e diz, ó, você não pode entrar, e você aponta para o lado e diz, ó, eu estou com ele, então ele tem que deixar você entrar, ele deixa você entrar. E a ideia é basicamente essa. É mais ou menos assim, você pode chegar a Deus e ter a certeza de que Jesus está com você como sumo sacerdote, e de que você pode com confiança pedir, clamar, chegar na presença de Deus. Mais do que um porteiro que de maneira fria abre a porta para você entrar, ele agora é seu pai. Ele é seu pai porque ele o adotou como filho por causa da obra de Cristo na cruz. Você pode chegar com confiança na presença de Deus, certo? Em segundo lugar, temos Abacuque questionando a Deus sobre a sua forma de executar a justiça. Tá, gente, só para a gente pensar então, a primeira implicação é que o Evangelho produz em nós a possibilidade real de entrar na presença de Deus com uma confiança, como um pai, como um filho entra na presença do seu pai. Né? Ou como na nossa ilustração, o neto entra na presença daquela avó querida e pode abrir o coração e ela está favorável a ele. É isso que o Evangelho nos lembra, essa é a boa notícia do Evangelho em relação à nossa vida de oração. Nós podemos ter um relacionamento assim com Deus. Em segundo lugar, Abacuque nos mostra, ele questiona Deus sobre a sua forma de executar a justiça, e Deus o responde mostrando que estava agindo, que agiria com justiça na história. Deus estava agindo na história e Deus agiria cumprindo a sua justiça. E aí nós nos perguntamos, né? Deus está ausente diante de injustiças? No meio da dor que o mundo sofre, Deus está indiferente? Foi mais ou menos esse questionamento que Abacuque levou para Deus. Né? Ele vendo a injustiça acontecendo e ele questionando, Senhor, onde que tu estás? Onde é que o Senhor está nesse momento de injustiça?
O que que o Senhor está fazendo? Se o Senhor é justo, por que que isso está acontecendo? E qual é a resposta, meus irmãos? Qual é a resposta para você que está aí na nossa live? Qual é a resposta do Evangelho quanto à questão da justiça? Percebemos na Escritura que Deus é justo, que Deus faz tudo de maneira justa, que Ele é o juiz. A Bíblia descreve Deus como um grande juiz. Logo, a justiça faz parte do caráter santo de Deus. Então, Deus ele é justo. Ele não consegue, né? Abacuque tem essa mesma concepção, ele não consegue conceber a injustiça. Diante disso, por que que as coisas vão acontecendo? Por que que pessoas queridas, né, pessoas servos de Deus, sofrem com uma doença como essa, chegam a falecer? Se esse vírus foi espalhado aí de qualquer maneira, talvez de maneira até irresponsável por um grupo, né, um país, ou até tentando causar mal no mundo, sei lá o quê. Isso é justo, Senhor, isso acontecer e vir aqui alcançar os teus servos, os teus filhos, tão longe, tão distante. Meus irmãos, qual é a resposta então do Evangelho? A Bíblia mostra então que Deus ele é justo, e que em resposta às queixas, por exemplo, do profeta lá, 2 povos sofreriam a punição pelos seus pecados. Deus estaria executando o juízo sobre 2 povos, o povo de Israel e o povo caldeu. Eles 2, Abacuque mostra que sofreriam isso. E o Evangelho também então nos mostra que nós somos não como os caldeus maus, mas somos também como o povo de Israel, porque os 2 estavam em pecado, os 2 estavam em uma situação errada diante de Deus. Então nós somos como os 2 povos. Nós estamos em condenação. O Evangelho nos mostra, em primeiro lugar, numa primeira instância, que nós estamos na mira da justiça de Deus, que acontecerá de maneira justa, né, devido aos nossos pecados, ao nosso distanciamento de Deus, à nossa rejeição do nosso Criador. E o dia do Senhor será um dia de terror para os pecadores. A Bíblia mostra que haverá o dia que ela chama de o dia do Senhor. Será um grande dia de justiça, onde Deus estabelecerá justiça plena e julgará os homens maus, os pecadores. E esse dia seria um dia terrível, um dia absurdamente horrível para os pecadores, para aqueles que estão afastados de Deus, longe de Deus, um coração obstinado. Deus então derramaria o cálice da sua ira sobre os homens maus. É isso que aconteceria, e é isso que o Evangelho nos mostra sobre a justiça de Deus sobre o pecado. Deus ele é justo. O Novo Testamento aponta para essa ação de Deus sobre o mal. E também, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o sofrimento do mundo é resultado já dessa justiça de Deus sobre o pecado humano. Quando Adão sai da presença de Deus, já tem ali uma punição, né, de que a terra sofreria também essa maldade do homem, ela sofreria uma punição. Romanos 8 nos lembra disso também, nós já falamos sobre isso. Então, em primeiro lugar, há uma justiça de Deus já sendo executada. Quando o sofrimento do mundo vem à tona, parte dela é reflexo dessa justiça de Deus. Porque Deus não deixaria o mundo impune dos pecados do homem, dos pecados de Adão. Então o mundo já sofreria por conta desse pecado que afetou todo mundo. Ou seja, Deus está sendo coerente com aquilo que ele tinha estabelecido antes como justiça. Mas uma segunda realidade, essa justiça virá de maneira plena e perfeita quando Cristo vier, no grande dia do Senhor, onde os pecadores serão punidos pela ira de Deus. É isso que teologicamente a gente pode dizer que a Bíblia nos mostra, ok? A gente vai avançar. Mas a justiça cristã, ela é diferente. A Bíblia mostra que Deus ele também fez justiça de uma outra forma, e ela aconteceu em Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz, então, é um sinal da ira de Deus, mas também, né, que foi derramado sobre o seu Filho, mas também na cruz, Deus cumpre a justiça por nós, por aqueles que creem. Há ali, então, sobre a cruz, a justiça, a ira de Deus sobre o pecado, mas há também a forma de Deus demonstrar o seu amor. Na cruz, então, nós temos
justiça e amor. Deus puniu seu próprio filho na cruz. A cruz é o sinal de justiça e de amor de Deus pelos crentes. Ou seja, aqui nasce então o que nós chamamos de justiça cristã. Em Cristo, em Deus, na cruz, nós temos Deus fazendo essa justiça que ele fará no grande dia do Senhor, ele trazendo essa ira para o seu filho. Olha o que Deus faz. Essa ira que está sendo anunciada sobre todos nós, pecadores, ela é derramada no seu filho, no tempo perfeito. E quando nós cremos em Cristo, essa justiça que chamamos de justiça cristã, ela é derramada sobre nós. E a justiça e a ira de Deus que viria sobre nós lá no final, sobre a maldade, que também é nossa, ela foi derramada no seu Filho. E ela é satisfeita em Jesus. Isso é maravilhoso. Essa é a justiça cristã. Então ela é feita em Cristo Jesus. Mas lá na frente, aquela justiça continua, onde aqueles que continuam em sua maldade, não crendo em Cristo, com o coração obstinado, eles não escaparão dessa ira futura, né, que não foi recebida na cruz por eles. Aqueles que receberam escaparam dessa ira vindoura, futura. E o texto de Abacuque nos lembra de um texto importante. Abacuque 2,4 nos lembra que o justo viverá pela fé. O orgulhoso está envaidecido nos seus pecados, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Isso é maravilhoso. E essa é a maneira da justiça acontecer na vida cristã, na nossa vida. Quando nós cremos, vivemos pela fé. É pela fé na obra de Cristo que nós experimentamos a justiça de Deus, o que nós chamamos de justiça cristã. Então aquela ira de Deus sobre o mal do mundo não é mais derramada sobre nós, nem agora, nem no futuro. Experimentamos aqui um pouco do sofrimento, desse julgamento sobre a terra, certo? Mas no futuro não experimentaremos desse juízo de Deus sobre os pecadores, porque ele foi satisfeito na pessoa do seu Filho. Romanos 1,17 cita Abacuque, Gálatas 3,11 também, de que a justiça de Deus ela é cumprida em Cristo Jesus. O justo vive pela sua fé. O justo tem vida e ele permanece vivo pela sua fé. E é isso que produz vida e justiça na vida dos cristãos. Não é a maneira de eu me portar, não é a capacidade que eu tenho de obedecer, não é a quantidade de coisas boas que eu faço, mas é tudo que Deus fez em Cristo e a minha fé, simplesmente a minha fé, depositada nessa obra de Cristo. É isso que produz justiça sobre mim. Agora eu sou visto como justificado diante de Deus. Haverá então uma nova era de justiça, a Bíblia diz, após a condenação dos maus e a punição da terra por sua maldade. Pedro nos lembra disso na sua segunda carta, lembrando que haverá um reino de justiça. O Evangelho, então, que me justificou, me coloca em uma obrigação, conforme a justiça. O Evangelho, então, meu querido, meu irmão, ele produz algo novo. Quando nós olhamos para o texto de Abacuque, nos colocamos junto com aqueles homens ali que seriam punidos. Mas quando olhamos para o Evangelho, vimos que essa ira de Deus que viria no futuro, como viria para eles no futuro também, foi livrada de nós, fomos livres dela. Mas isso nos coloca em uma condição, então, nova. Uma condição de filho, uma condição de justificado, de justo diante de Deus, e o justo viverá pela fé. E esse Evangelho nos coloca em uma obrigação de andar conforme essa justiça. Isso muda também. Não é uma graça barata. O Evangelho é a graça que faz com que a gente também mude de vida, com que a gente deva ansiar pela vida justa, por uma vida de justiça, de andar em justiça. Andar em justiça enquanto vivo aqui. O que você tem feito nessa quarentena? Uma pergunta que eu faço para você, uma pergunta que eu me faço o tempo todo. O que você tem feito nessa quarentena? Como você sairá
dessa quarentena, nesse período de quarentena. Já daqui a pouco a gente está completando 40 dias. Como você sairá dela? Você sairá mais crente, mais amoroso, mais piedoso? Ou você sairá desviado do evangelho, ou completamente secularizado, isso no pior sentido da palavra, tá? Como que você vai sair desse tempo de quarentena? Como é que você se vê o futuro? Mais piedoso ou distante, afastado, alheio, insensível? Você vai olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena porque busquei o Senhor, porque tive tempo com a minha família, tive tempo de louvor, de culto, pequei também, pequei, mas me arrependi, busquei o Senhor e caminhei com Jesus, com Deus, vivi a minha vida cristã nesse tempo, ou não, foi uma lástima, 40 dias onde eu estive vivendo de qualquer jeito. Como é que você vai chegar ao final? Essa é uma pergunta que a gente precisa pensar, certo? Então, cristão, o evangelho me mostra que diante das realidades de sofrimento do mundo, eu devo me compadecer. É um tempo da gente estar sensibilizado, usar a linguagem afetiva, como é que você está, como é que as coisas estão, você está precisando de alguma coisa, você está tendo alguma necessidade. Devemos nos colocar em relação de se compadecer da dor das pessoas. Diante das injustiças, buscar justiça, mas nunca fazer justiça com as próprias mãos. Isso Jesus não fez. Então a justiça produz justiça na nossa vida. A justiça de Deus produz uma vida justa. Sofrer a injustiça, mesmo que eu sofra a injustiça, entregando a Deus também. É isso que o Evangelho produz em nós. E por último, Abacuque nos lembra e ele demonstra a esperança em Deus em meio ao caos atual. Essa é a atitude de Abacuque. Ele termina demonstrando, e tem um texto extremamente conhecido por nós, onde ele diz que mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo frutas, uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, aí ele vai dizer, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a ação, a atitude de Abacuque, do justo no meio do caos. Lembrando que Abacuque ainda estava no meio do caos, no meio das incertezas. E é interessante que nós não lidamos muito bem com as incertezas, na verdade. Tem coisas que deixam a gente mais estressado, tem coisas que deixam menos, mas a gente nunca gosta de incerteza. A gente nunca gosta de saber o que vai, de não saber o que vai acontecer depois. Qualquer coisa que muda, uma viagem, você está indo viajar e mudam a tua passagem, cancelam o teu voo, você já fica ali incerto, poxa, mas como assim? O que vai acontecer? Ou se muda alguma coisa, a gente não lida muito bem com isso. Mas nós temos uma certeza maior, e é isso que o Evangelho nos aponta nesse texto. É isso que esse texto nos aponta para o Evangelho, certo? Nós temos uma certeza maior. E goste você ou não, goste eu ou não, essa é a resposta do Evangelho para mim e para você. Essa é a resposta que o Evangelho nos dá. Não é, sinceramente, não é tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Meu irmão, nós não sabemos. Para com isso. Para com essa autoajuda barata e fraca e ruim. Para com essa história de que vai tudo ficar bem. Nós queremos que tudo fique bem, mas nem sempre sabemos se vai ficar tudo bem. Mas o Evangelho nos mostra que as coisas vão ficar boas se nós estivermos em Cristo. Essa é a diferença. Essa é a certeza do Evangelho. Acabou. Isso basta. E na ordem de prioridade, isso deveria fazer muito mais diferença do que não saber se estaremos vivos amanhã. Na ordem de importância, isso deveria fazer muito mais importância, muito mais importante do que a gente saber se vamos pagar nossas contas amanhã ou não. Se vamos receber o auxílio emergencial ou não, né? Conversando com muita gente ainda está em análise, né? As pessoas estão nessa expectativa. Saber que você está seguro em Cristo deve prevalecer sobre qualquer outra coisa. E é isso que Abacuque nos lembra. Eu não vou conseguir citar tudo porque a gente já está com o tempo avançado. Mas o que é mais importante daqui, e eu queria compartilhar com você,
é que Abacuque ele recorre à palavra para trazer esperança para o coração dele. E quando ele recorre à palavra, ele nos lembra do que o Evangelho faz na vida do cristão. Nós agora temos a palavra de Deus com uma certeza para a nossa vida. Abacuque ainda não tinha o cânon completo, nós já temos. Então nós temos a Bíblia, a palavra de Deus como uma certeza. E na palavra de Deus, temos a certeza que a salvação é a garantia da nossa segurança em Deus. Você não precisa se desesperar. Se você está suprido, retribua sua vida a Deus com adoração. É isso que Abacuque faz. Se você está faltando alguma coisa, responda com adoração. É isso que Abacuque faz. Você tem o que o dinheiro não compra. Você tem a sua salvação em Cristo Jesus. Você tem o que Abacuque chama de o soberano Senhor é a minha força. E isso dinheiro nenhum pode comprar. Nada nessa terra pode te dar o Senhor. Apenas Ele mesmo pode se dar a você, pode se revelar a você. Se você tem a Ele, isso é o melhor que você pode ter. 1 João 5,13 diz que escrevi essas coisas a vocês para que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João queria dar certeza aos crentes para saberem que têm a vida eterna, saber que têm a vida eterna. E há 3 formas que a palavra nos mostra que podemos ter a certeza que o relacionamento com o nosso Deus é seguro, que isso nos garante uma segurança, a mesma segurança que Abacuque tinha e que o Evangelho nos dá. Em primeiro lugar, as promessas de Deus. A Bíblia nos aponta para as promessas de que Ele estaria conosco, de que aquele que fosse diante dele não seria lançado fora, de que quando nós invocamos o nome do Senhor seremos salvos. Se você crê nessas promessas, você está seguro em Deus. Em segundo, o testemunho do Espírito Santo. A Bíblia diz que que o Espírito Santo testemunha ao nosso coração que somos filhos. E essa é uma certeza que o Espírito dá aos seus filhos, apesar de errarem, de terem dificuldades na sua vida cristã. Muitas vezes Satanás usa a dúvida para querer nos questionar. Mas quando nós lembramos do que Cristo fez e ansiamos por Deus o tempo todo na sua palavra, o Espírito Santo está testificando na nossa vida de que somos seus filhos. E em terceiro lugar, a obra transformadora do Espírito Santo. Quando nós andamos em justiça, isso não significa perfeição, mas um desejo e amor à lei de Deus. Lembra de Paulo falando que o meu anseio, o meu prazer está na lei de Deus, mas às vezes eu peco, às vezes há 2 forças militando em mim. O que caracteriza um cristão nem sempre é andar em perfeição, porque o cristão não vai andar em perfeição aqui. Esse tipo de santidade não existe, mas é um anseio constante de querer obedecer a Deus e amar a Deus com toda a sua vida. E mesmo quando você erra, você continua com esse desejo constante. E aí você volta para Deus com segurança e fala: Senhor, me ajuda, porque eu quero te amar mais e mais. Isso caracteriza a vida de um cristão. Porque aquele que é transformado pelo Espírito Santo tem a certeza de que também comete seus pecados. E isso leva a Deus. Mas também há uma outra obra, uma outra revelação da obra do Espírito Santo, é o amor aos crentes. E nesse tempo, se você tem sentido falta da sua igreja, se você tem sentido falta dos seus irmãos em Cristo Jesus, isso é um sinal de que você de fato é cristão. Isso é sinal de que você está seguro em Deus porque você ama a igreja, ama os crentes, ama o culto. Se você não tem sentido falta disso, eu acho que tem que acender um sinal de alerta no seu coração e talvez você precise meditar sobre a sua vida. Mas se você tem sentido falta da comunhão da igreja, da sua igreja local, dos seus irmãos em Cristo, mesmo que eles sejam pecadores, às vezes a gente tem problema, mas isso é um sinal de que você está em Cristo. E isso você pode ter certeza como uma garantia da palavra de Deus, de que você está seguro em Deus. A fé, então, do cristão é uma fé triunfante, como o Abacuque fala. Eu posso, então, exultar no Senhor. E quando eu creio em Cristo Jesus, eu posso, então, triunfar, exultar. A palavra exultar é triunfar também. Triunfar em Deus, não sobre os problemas, mas triunfar em Deus, me alegrar em Deus. Um Deus em que, no que Ele é e no que Ele fez através de Cristo. No amor leal dele por mim, que não muda
na certeza de que Ele está conosco apesar de tudo. Uma fé triunfante é uma fé que triunfa em Deus, em quem Deus é e no que Ele fez por nós através de Cristo. No amor leal dele, que não muda, e na certeza que está conosco, apesar de tudo. Deus abençoe sua vida. Eu vou chamar a irmã Vilmara, ela vai dar um recado para a gente. Eu vou mandar esse estudo, então, para vocês. Se você quiser, você pode pedir, então, aí no nosso Stories, né? Quer dizer, no nosso Direct. E se você... os irmãos da igreja vão mandar no grupo do WhatsApp. E a gente, então, finaliza com as implicações do Evangelho em Abacuque hoje, tá certo? Deus abençoe sua vida. A irmã Vilmara vai dar um aviso e a gente vai finalizar a nossa live depois dela. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Boa noite, irmã. Pode avançar. Simples. Mais uma vez no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Pode ler. É um texto bem conhecido, né, que nós já costumamos a ler. A gente tem 2 minutos, tá? Desculpa. A gente tem 2 minutinhos. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer o que quiser, para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo em tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Esse é o momento dos nossos dízimos e nossas ofertas. Quero mais uma vez lembrar os irmãos que é um compromisso que nós temos com o Senhor, né, de estar trazendo nossos dízimos. Nós temos um número de conta aí no Banco do Brasil, onde os irmãos possam fazer suas contribuições. E quem não tiver como fazer o depósito, a transferência, entre em contato conosco, os tesoureiros, que nós podemos combinar onde você pode entregar. Ai, mano, acho que eu mexi aqui alguma coisa. Amém. Você quer orar, minha irmã? Vamos orar, então, para agradecer ao Senhor. Faz uma oração breve agradecendo pela nossa live também. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor continue derramando a tua graça, a tua bênção, ó Pai. Entregamos tudo em tuas mãos, porque tudo vem de ti, Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Vilmara. Deus abençoe. Qualquer coisa que você precisar de tirar dúvida, pode entrar em contato com ela, que ela vai ajudar você, tá bom? Tá. Vamos permanecer com os nossos compromissos como igreja. Meu irmão, uma ótima semana, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter permanecido nessa live até agora. Espero que tenha sido bênção na sua vida. E se você quer ter o último louvor, tá? Acompanhar o último louvor, a gente vai encerrar essa live, vai encerrar a live aqui, e a gente volta só com o louvor, tá bom? Então, que Deus abençoe. Se você quiser participar também das nossas videoconferências, né, que são as videoconferências do nosso pequeno grupo, você pode entrar em contato com a gente também, a gente pode incluir você na videoconferência pelo Skype. Fique atento, então, no grupo da igreja, os nossos irmãos, para que a gente mantenha o contato. Não fique aí, não passe a semana isolado, né? Fique atento, entre em contato com seus irmãos. Vamos quebrar esse isolamento físico através do contato que a gente pode ter por telefone, pelas redes sociais, por videoconferência, tá bom? Não se afaste, né? Lembrando que o texto lá de Hebreus, não deixe de congregar, como é costume de alguns, permanece apesar da quarentena. A gente tem outros meios de estar em contato, tá bom? Eu já vou chamar então na próxima live o louvor, você volta para cá só para ouvir o último louvor, tá bom? Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Um abraço. Até mais, gente. A gente volta já com o louvor.